Shalom! Desejo Boker Tov a todos, são 7 horas e 59 minutos. Estamos aqui para gravar, a parte 22 o que é a Grande Tribulação, Hoje nós estaremos falando sobre introdução às guerras, Para que haja um entendimento correto das profecias, e do porquê, há necessidade também de que haja um entendimento de como é o plano do nosso Pai. Porque eu já ouvi de muita gente, que diz, por exemplo, mas por que tudo isso, Por que são 6.000 anos quase que nós estamos vivendo embaixo de guerras e pestes e fomes enfim, o planeta sempre esteve agitado, o planeta sempre esteve com problemas, o homem causando os problemas. Por quê? Então, por detrás disso existe todo um plano. Claro que eu não vou falar aqui do plano todo, que não tem, não seria, vamos dizer, não encaixaria no contexto do nosso estudo, mas eu vou falar a respeito de guerras, Então, como nós vamos entrar em guerras, nós vamos iniciar quando houve a divisão das duas nações Yashuru, ou israelitas, E para que possam entender, por que daí para frente ocorreram guerras, por que está ocorrendo essa guerra hoje, E quem são? Porque muitas vezes você fala os palestinos. Os palestinos eram os filisteus. Muitas vezes você diz os alemães. Eles eram os assírios. E por aí vai. Então há uma necessidade para uma completa, vamos dizer assim, compreensão, de também sabermos o que cada povo era no passado, para que nós possamos entender o porquê de hoje certos países estarem alinhados com certos países, outros não, porquê de haverem blocos separados e porquê de tanta rivalidade. Então façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti por esse Shabbat, agradecemos a Ti por estarmos em paz, agradecemos pela chuvinha lá fora, agradecemos pela temperatura ambiente deliciosa, agradeço a Ti por poder estar mais uma vez aqui falando da palavra, agradeço a Ti, Pai, por ter me dado esse estudo esta madrugada, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá. Como sempre eu digo, na hora que você estiver assistindo, você estará também de posse da apostila, Bom, então o que é a Grande Tribulação? Parte 22, página 94, Introdução às Guerras. Então logo aqui nós já vemos uma figura que mostra Efraim e Arudá. Inclusive o símbolo de Efraim é um touro
E o símbolo de Yahudá, um leão. Ok? Então, nesse primeiro estudo dessa série, né? Dessa série das guerras, né? Introdução às guerras, nós vamos falar sobre a divisão das nações de Ashuru. Então, é melhor que nós declinemos, né, nos declinemos a crer que enquanto o plano de Yahu vai reunindo as nações, né, a globalização, dentro desse chamado, né, vão sendo achadas as ovelhas que foram perdidas de ambas as casas, né, de Ashuru. Nós vemos hoje pela internet, por exemplo, né, a facilidade que nós temos de comunicação. Nós temos encontrado, né, muita gente pertencente, né, a uma das duas casas de Ashuru, que há tanto tempo se perderam, há muito, né? Por exemplo, a Casa do Norte há 2.700, quase 3.000 anos, né? Então, vamos estabelecer, conforme as escrituras, né, que as 10 tribos e meia, né, que era a tribo do norte, Efraim, se converteram efetivamente em gentios, né, perdendo sua identidade total, mas não a sua linhagem. Então, e o que cremos, né, ou deixemos de crer, não muda a linhagem, porque não tem nada a ver com a nossa prática religiosa, para que ainda tem religião, né, nem com a falta dela. Mas sim, como eu disse, é uma linhagem, é um povo, né, é uma descendência. A divisão de Yahudá e Efraim. Claro que nós teríamos que recorrer, né, diretamente ao profeta Hoshea, né, Oséias, porque ele foi enviado exclusivamente ao norte, né, pouco antes de ocorrer, né, o cativeiro assírio. Vamos ler aqui então o que diz o profeta Hoshea, Oséias, né, em seu livro, no capítulo 1, versículos de 1 a 9. Ele nos diz assim: Palavra de Yahu, que foi dirigida a Hoshea, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Yahudá. Bom, aqui ele está falando de Yahudá, os reis do sul. Agora ele vai falar dos reis do norte. Ele diz: E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Ashuru. O princípio da palavra de Yahu por meio de Hoshea. Disse, pois, Yahu a Hoshea: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui. Desviando-se de Yahu, foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Balaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe Yahu: Põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeel, e farei cessar o reino da casa de Ashuru. E naquele dia quebrarei o arco de Ashuru no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Yahu disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ruamã, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Ashuru, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Yahudá me compadecerei, e o salvarei por Yahu seu Hu, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, o Lo-Ruamã, né, concebeu e deu à luz um outro filho. E Yahu disse: Põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo,
nem eu serei vosso rei. Então, meus irmãos, como nós podemos ler aqui, né, no profeta Hoshea, Oséias, ele diz aos Yashurum de Efraim, do norte, né, ou a casa de Yashurum, que seu reino vai chegar a seu fim, e que não serão mais o povo de Ahu, e que Ahu não terá compaixão deles e deixará de ser seu Hu. Mas é incrível, né, porque logo em seguida, de maneira milagrosa, né, no verso 10, nós vemos, né, nesse mesmo capítulo, a continuação. O mesmo povo volta a aparecer, ou a nascer de novo, renascer, né? Desta vez não como uma nação corporativa, mas sim como indivíduos que se converteram em filhos que retornaram a Yahu. Quer ver o que diz aqui no versículo 10? Leamos então o versículo 10, né, que nos diz o seguinte: Todavia o número dos filhos de Ashuru será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Hu vivo. Então observem, em 10 versículos do início do livro de Hoshea, nós vemos a promessa da destruição do Reino do Norte e nós vemos o milagre da volta, né, como está escrito aqui, onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Hu vivo. Então esse versículo se refere a esses anteriores, né, nortistas, como mais numerosos que a areia do mar. Diz que o número dos filhos de Ashuru será como a areia do mar. Isso significa que é o Yashuru de Efraim que está destinado a produzir os milhões ou bilhões de filhos, cheios do espírito de santidade, de Yahu, indo para Yahushua. Porque Yahushua iniciou essa busca, né, há 2000 anos atrás. Isso foi prometido aos patriarcas, né, desde Avraham, quando disse que na descendência de Avraham todos os povos da terra seriam benditos. E isso nos é confirmado também no versículo 11, onde diz assim: E os filhos de Arudá e os filhos de Ashuru juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Gisel. Onde nos diz, né, que nesse versículo 11, né, que o Yashuru de Arudá e o Yashuru de Efraim, ambos serão salvos por meio do mesmo rei. Quer ver? Vamos ler a confirmação dessa grande verdade no mesmo livro de Hoshea, Oséias, né? No capítulo 2, 22 e 23, que nos diz assim: E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e esses atenderão a Gisel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Hu. Então nós temos que lembrar, né, que o que for chamado e for eleito pelo Mashiach, mesmo com a trágica ida, mesmo que ele tenha passado, né, pela Igreja Católica ou alguma de suas filhas, ou pelo judaísmo ou qualquer outra religião existente, né, nem ainda assim muda a sua linhagem. Observe bem, para os chamados e eleitos, a linhagem segue sendo a mesma. Conforme nós podemos ler também em Hoshea,
no capítulo 2, versículo 11, que profetiza, né, que uma vez que a casa do norte de Ashuru, que é Efraim, fosse dispersa pela Síria, perderia totalmente a sua identidade, porque Yahu faria que se esquecessem do Shabat, das Moedim, festas, né, e dos Rosh Hodesh, ou seja, das luas novas. Ele apartaria esses sinais visíveis dos Yashuru, né? Para quê? A fim de facilitar a sua assimilação entre os verdadeiros gentios. Em seu estado de assimilação com os gentios, né, referir-se-iam, né, a Yahu como Baal, que significa Senhor. Isso te lembra alguma coisa? Observe que em todas as Bíblias, traduções, né, nós lemos Senhor, com letra maiúscula, né, quando é em português. Encontramos essa verdade em Hoshea, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, onde nós lemos assim: E naquele dia, diz Yahu, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor. E da tua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Então, quando retornarem a Yahu por meio do Mashiach, abandonarão para trás os nomes aprendidos no cristianismo e em outras religiões, e começarão a conhecer e a chamar Yahu de Ish, que significa, né, no hebraico, meu marido. O que derruba toda aquela tese, né, da igreja ser a esposa do Mashiach, toda aquela invenção, né? Essa profecia coincide com a que encontramos em Hoshea 1:10, como nós já lemos, né? Onde diz: Todavia o número dos filhos de Ashuru será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Hu vivo. Vamos à leitura aqui de Hoshea, Oséias 4,17. Né? Quer dizer, vamos à leitura não. Lá Yahu diz a Yahudá que se afaste de Efraim, porque Efraim havia, né, se unido à idolatria. Já em Oséias 5,9, nós lemos a respeito de que a esperança de Efraim ficará desolada, a respeito da qual se diz que Yahushua voltará a dar-lhe vida. Quer ver? Vamos ler essa profecia. Essa já está em Yeshayahu, Isaías 49, 5, 6, onde nós lemos assim: E agora diz Yahu, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Yaakov, porém Yashuru não se deixará juntar. Contudo, aos olhos de Yahu serei glorificado, e o meu Hu será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Yaakov, e tornares a trazer os preservados de Ashuru. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Não foi dito a Abraão que a descendência dele tornaria bendita todas as nações? Segundo o que nós encontramos, né, em Oséias 5,15, observe bem: irei e voltarei ao meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão.
Ainda no capítulo 6, versículo 2, nós vemos assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Observem, Yahushua, após sua ressurreição e passar 40 dias ensinando, né, seus emissários, ele iria, né, à eternidade, aos céus, né, glorificado. Mas depois de 2 dias ou 2000 anos, Efraim seria ressuscitado, acordado, para que pudesse viver, tanto do ponto de vista físico como do espiritual, a seus olhos, aos olhos de Yahushua. No contexto, vemos que as 13 tribos, né, da anterior casa de Ashuru presenciariam o avivamento e a restauração nacional depois de 2000 dias ou 2000 anos, a contar a partir da data do nascimento de Mashiach e Yahushua. O sinal de que o castigo de Efraim está chegando ao seu fim é que a cegueira sobre sua verdadeira identidade está sendo eliminada. A cada dia nós encontramos mais irmãos de Ashuru do Norte. O sinal de que o castigo de Arudá está também chegando ao seu final é seu reconhecimento do fato que Yahu já enviou o seu Mashiach há quase 2000 anos. Já está tendo muitos Yarudim que entre eles já falam sobre isso. Vamos ler agora Oséias 7:8, onde nós lemos assim: Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Então aqui nós encontramos a afirmativa de que Efraim se juntou com os idólatras. E é evidente que para se encontrar com o Efraim de Ashuru, é preciso buscá-lo entre as nações pagãs gentias. Veja o que diz o versículo 11 do mesmo capítulo 7. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam ao Egito, vão para a Síria. Ou seja, afirma que o caminho às nações passava pela Síria. Em Oséias 8:8 nós vemos assim: E Ashuru foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Ou seja, isso reitera, com termos ainda mais claros, que Ashuru, Efraim, seria absorvido pelas nações gentílicas. A palavra hebreia que significa absorver é bala, que quer dizer literalmente converter-se em uma carne ao ser devorada ou capturada. Veja, da mesma forma que quando nós comemos carne de animais, essa carne acaba se convertendo em corpo da pessoa. Então o Yashuru de Efraim converter-se-ia em um e seria o mesmo que as nações gentílicas. Ele teria as crenças, a forma de viver de cada povo para onde eles foram levados. Nas escrituras nós encontramos a expressão goi. É um termo coletivo para uma nação. E não se usaria nunca goi nas escrituras de uma maneira, como muitos hoje usam, pejorativa contra uma pessoa. Posto que gentios quer dizer nações corporativas. Existem várias referências à nação de Ashuru como
o Yashuru Goi, em lugar de An Yashuru. Como vimos acima em Oséias 8,12, diz assim: escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Afirma que Efraim teria que viver entre as nações ou entre os gentios como seu severo castigo por considerar a Torá como algo estranho. Por mais que Ahu propôs compartilhar a Torá com Efraim, ele não desejou nenhuma parte dela, se sentindo limitado por ela. Isso lhe soa familiar? Deveria, pois, é o que pensa a maioria dos que se dizem crentes, que não sejam de Ahudá, que é um incômodo à lei. Em Oséias 9,11 nós vemos o seguinte: quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Observe, aí nós encontramos uma passagem muito comovedora, pois afirma que o Yashuru de Efraim escapará voando como um pássaro, onde não haverá nascimento, onde não se levantará os filhos da matriz, onde não existirá concepção, como Yashuru. E isso é reiterado no versículo 17, que diz assim: o meu Ru os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Ficando muito clara, de forma muito clara, de que o Yashuru de Efraim foi destinado a perambular entre as nações para espalhar a semente de Abraão, para assim desenvolverem até chegar ao número da areia do mar. Então, meus irmãos, essa introdução, eu não sei se vai ser entendida por todos aqueles que estão seguindo o nosso estudo, mas eu fiz a propósito, depois de uma conversa ontem à noite, de madrugada mesmo, está lá na página do Yohanan, para que aguce, a vontade de vocês de conhecerem o plano de Ahu. Me procurem, quem ainda não tem, e eu passarei um estudo chamado O Pacto, onde tudo isso que eu falei agora é contado em seus pormenores, tanto a dispersão quanto o retorno. Porque eu vi que é um termômetro muito grande. Porque se a pessoa não enxergar o que está escrito ali, é porque não lhe foi dado ver. E se não lhe foi dado ver, ou é porque ele é um Yashuru, um israelita, que não faz parte da promessa, ou porque ele é, na realidade, gentil, e esses não têm parte na promessa. Então, meus irmãos, eu desejo que tenham um dia com a parte clara, do Shabá, com muita paz. Eu desejo que reflitam nesse estudo. O meu e-mail é sergio@benefraim.org.br. Para quem ainda não tem a apostila O Filho,
que eu chamo da primeira apostila, e o pacto, por favor, entre em contato que eu terei imenso prazer em passar em arquivo PDF. Então, eu só posso desejar Shalom nesse 7º dia de Shalom, e que aos poucos, as pessoas sejam tocadas pelo Pai, sejam eleitas pelo Mashiach e possam vir se juntar ao nosso exército, que é o que eles não sabem. Eles não entendem porquê dessa união da globalização. Ok? Então, Shalom, Shalom, um beijo na testa e no coração. Tenha um ótimo dia. Fui.